Então vamos começar, certo, gente? Novamente, bom dia a todos, os estudantes aí do mini curso de matemática, matemática básica do zero, né? O propósito desse mini curso, como todos nós já conhecemos bem, a gente faz questão de repetir, é dar uma base, né, de matemática em nível de ensino fundamental para os estudantes que têm deficiência nesta área, tá bom? Então, na primeira aula, com o professor Endrio, nós tivemos uma aula revisando o que foi dado nas aulas presenciais e remotas pelo Zoom, certo? E a última aula que nós tivemos, há 15 dias atrás, nós tivemos a aula sobre números inteiros. E hoje nós vamos ter aula sobre potenciação e radiciação, tá certo? Vamos começar, certo? Lembrando que nós vimos as 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão, certo? Esses símbolos aí representam cada uma dessas 4 operações, ok? No entanto, existem muitos símbolos, muitas regras na matemática que nós precisamos aprender, tá certo? E essas regras, esses símbolos, eles surgem para simplificar a notação, tá certo? Suponha, por exemplo, né, que você some 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 e assim sucessivamente mais 2. E você tem aqui 70 números 2, né? Nós conseguimos simplificar isso como sendo 2 vezes 70, né? Ou seja, a multiplicação, ela corresponde a sucessivas somas, ok? Seguindo o mesmo raciocínio, se nós tivéssemos 2 vezes 2 vezes 2 vezes, e assim sucessivamente, vezes 2, certo? Nós também podemos simplificar essa operação, né? Considere, por exemplo, que aqui você tenha 20 números, 20 parcelas aí de números 2, todos eles multiplicados entre si, certo? Essa operação aqui pode ser escrita de uma forma simplificada, simplesmente como o número 2, certo? E um que nós chamamos de expoente 20, ok? Esse é o fundamento da potenciação, tá certo? Então, nós podemos dizer que esse número 2 é a base, e o número 20 é o expoente. Beleza? E a gente pode dizer 2 elevado a 20, ok? 2 elevado a 20 significa 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o 2 aparecendo 20 vezes, ok? Uma operação diferente seria, ou na verdade oposta, seria o que nós chamamos de radiciação, tá certo? Eu posso, por exemplo, tentar encontrar, vamos pegar um exemplo mais simples, certo? 5 ao quadrado é igual a quanto? É igual a 25. E 5 ao quadrado, como nós acabamos de aprender, né? É 5 vezes 5, ou 5 elevado a 2, certo? 5 elevado a 2 pode ser dito, né, como sendo 5 elevado ao quadrado, ok? Então, 5 vezes 5 é igual a 25. A operação inversa corresponderia o seguinte: a radiciação, e a gente tem o símbolo, que é esse símbolo aqui que nós chamamos de o radical, tá certo? Então, a raiz quadrada de 25 é justamente quem? Justamente o 5, porque 5 elevado ao quadrado dá igual ao 25, tá certo? Aí eu lembro a vocês que raiz quadrada de 25
pode ser escrita dessa forma sem você precisar colocar o índice 2, né? Quando ele fica oculto, quando não tem nenhum índice, subtende-se que é uma raiz quadrada, certo? Da mesma forma que eu tenho 3 elevado, vamos dizer, a 4, é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Potenciação. Isso aqui é igual a 81. Eu posso dizer que a raiz quarta de 81 é igual a 3, porque 3 elevado a 4 dá igual a 81. Entendido? Então, esses são os princípios e fundamentos básicos da potenciação e radiciação, né? Aí, só voltando aqui um pouquinho, né? Vamos lá. Aqui é o radical. Esse número 2 ou esse número 4 aqui, nós chamamos de índice do radical. O número 25 é o radicando. E isso aqui é justamente a raiz. Beleza? Então, são essas aí as definições iniciais, né? Para potenciação nós já falamos, e para radiciação nós também já falamos, ok? Agora vamos conhecer algumas propriedades da potenciação e da radiciação, certo? Antes da gente falar sobre essas propriedades, eu gostaria de comunicar a todos que vocês podem assistir esse vídeo ou qualquer outro vídeo do YouTube de forma acelerada, tá certo? Eu falo lentamente para atingir aquelas pessoas que têm mais dificuldades de compreender o assunto de matemática. Então, é preciso que a gente fale pausadamente, certo? Mas, se você, né, tem mais facilidade para aprender ou já sabe um determinado assunto, né, você pode acelerar seu vídeo em até 2 vezes mais rápido. E o próprio YouTube permite isso, né? Você vai em configurações do vídeo e você consegue acelerar esse vídeo, beleza? Então vamos dar continuidade. Algumas consequências imediatas da potenciação são as seguintes, certo? Quando eu tenho um número 3 elevado ao expoente 1, certo? Isso aqui é igual ao 3 e ele só aparece uma vez, certo? Então, todo número inteiro, né, escrito assim, ele tem um expoente oculto, que é o 1, né? Ok? Então, essa é a nossa primeira observação. Se esse expoente for 0, qualquer número inteiro diferente de 0, na verdade, qualquer número real, que não seja o número 0, elevado a 0, é sempre igual a 1. Tá certo? Mas por que, né, professor? Por que 3 elevado a 0 é igual a 1? Eu vou já demonstrar por que isso é verdade quando a gente for falar de divisão de potência de mesma base, tá bom? Então, vamos lá. Outra propriedade interessante é o seguinte: se você tem um número negativo e ele está elevado a um expoente par, por exemplo, 4, qualquer expoente par, nós já sabemos que 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá igual a 81, certo? Se esse expoente é par, o resultado vai ser um número positivo, certo? Sempre. Sempre será uma resposta positiva se o expoente for par. Se o expoente for ímpar, né? Menos 3 elevado a 3, esse aqui é igual a 27, né? Só que, como o expoente é ímpar, isso aqui vai dar negativo. Por quê? Isso não é necessariamente uma regra, né? É uma consequência da propriedade de multiplicação de números de sinais contrários e sinais iguais, né?
Veja só, menos 3 elevado a 4 é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, ok? Então, nós sabemos que menos 3 vezes menos 3, mesmo sinal, vai dar positivo, que dá 9. Então, aqui vai dar o mesmo resultado, mais 9, né? E 9 vezes 9 vai ser 81 e vai dar positivo. Então, negativo com negativo vai dar positivo, negativo com negativo vai dar positivo, de modo que para toda potenciação em que o expoente for par, o resultado é sempre positivo. Já se o expoente for ímpar, né, ó, você só tem 3 termos, menos 3 e menos 3, né? Esses dois vai dar positivo, 9 vezes menos 3, positivo com negativo, daria negativo, tá certo? Entendido isso? Muito bem, certo? Então essas são as primeiras consequências, tá certo? Olha que interessante, podemos também fazer aqui. Imagine que eu tenha 3 vezes 3 vezes 3, ok? Isso aqui é 3 elevado a 3, ok? Se eu tiver 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso aqui é igual a 3 elevado a 4, beleza? Se eu fizer 3 vezes 3 elevado a 3 multiplicado por 3 elevado a 4, obviamente 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, né? Vezes, agora o 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Ó, 4 termos, aqui 3 termos. Obviamente, isso aqui vai ser igual a 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elevado a 7. 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 4 é igual a 3 elevado a 7. Olha que interessante. Com essa demonstração, fica claro que quando eu tenho um número qualquer, eu usei o 3, né? Mas poderia ser um número qualquer que eu vou chamar de A, elevado a um expoente qualquer, M, que no caso aqui é o 3, multiplicado por outra potência de mesma base, né? Só que o expoente é diferente, ou pode até ser igual, né? N. Isso aqui vai ser sempre igual a, que é a base, elevado a n mais n. Ou seja, multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes, ok? Se você fizer essa mesma brincadeira para a divisão, você vai encontrar que um número elevado a n dividido por um número elevado a n, certo? Pelo mesmo número, né? Divisão de potência de mesma base, a resposta é a base elevado a n menos n, tá certo? Então você repete a base e subtrai os expoentes. Então a gente precisa ver alguns exemplos sobre isso, certo? Vamos começar com 5 elevado a 7 sobre 5 elevado a 3. Isso aqui é igual a 5 elevado a 7 menos 3, que é igual a 5 elevado. Quanto é 7 menos 3? Dá 4, correto? Se fosse o contrário, né? 5 elevado a 3 sobre 5 elevado a 7, qual seria o resultado? Você aplica a mesma regra, seria 5, aí no caso você vai pegar o expoente de cima, 3, e subtrair com o expoente de baixo, 7, que é igual a 5 elevado a 3 menos 7, pega o sinal do maior número e subtrai, né? Então, menos 4, o expoente é negativo. Beleza? Professor, mas o que é que significa um expoente negativo, certo? Esse expoente negativo vai indicar, né, que essa potência está no denominador de uma fração, certo? 5 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a 4, que é igual a 1 sobre 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5.
ok? Né? Eu não falei no início das propriedades, mas estou falando agora, beleza? Então, sempre que o expoente for negativo, significa que isso aqui faz parte do denominador de uma fração, ok? Pois bem, com essa propriedade, a gente pode demonstrar, né, o que eu disse que ia demonstrar antes, né, que qualquer número a elevado a zero, isso aqui é igual a 1, certo? Por que que isso é igual a 1? Né? Imagine que eu tenho um número qualquer, que eu vou usar a letra A, um número qualquer, pode ser o 3, o 4, o 5, ou qualquer número real, inclusive, certo? E ele está elevado a zero, certo? Então, a princípio, digamos que eu não saiba o valor de A elevado a zero, né? Mas eu sei que A elevado a zero é a mesma coisa que A elevado a um expoente, por exemplo, x menos x, concordam? X menos x, x é um número qualquer. X menos x é igual a zero. Então, continuo mantendo aqui a minha expressão, ok? Que é igual. Como eu tenho uma subtração de expoentes aqui, isso aqui corresponde a esse exemplo aqui que nós fizemos, né? Ó. Isso aqui vai ser igual a elevado a x dividido por a elevado a x, né? Ó. Repete a base e subtrai os expoentes, x em cima e x embaixo. Só que a elevado a x é igual a elevado a x. Se eu dividir o número por ele mesmo, isso aqui vai ser igual a 1. E é por isso que a elevado a zero é igual a 1. Entendido? Muito bem. Meu pincel está atravessando a folha. Então vamos continuar, certo? Além dessa propriedade, existem outras propriedades de potenciação, ok? Então vamos seguir com algumas propriedades, né? Vou tentar ensinar através de exemplos, ok? Por exemplo, 7 elevado a 2 e tudo isso elevado a 3 é igual ao quê? Né? Essa operação nós chamamos de potência, né? Ó, você tem o que está dentro dos parênteses está elevado ao expoente 3, e o que tem dentro do parênteses é o 7 elevado a um expoente 2, né? Então, a gente pode usar o fundamento da potenciação, né? 7 ao quadrado é 7 vezes 7. E isso tudo está elevado a 3, né? E nós temos aqui a possibilidade de aplicar uma nova propriedade, tá certo? Que é a propriedade distributiva, ok? 7 vezes 7, ambos os números estão elevados a 3. Então, isso aqui é igual a 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3, que dá igual a 7 elevado a 3 mais 3 dá igual a 6, ok? Então, ó, esse número aqui, esse expoente, que é o resultado da potência de potência, corresponde a 3 vezes 2. Então, nós podemos definir uma propriedade. A elevado a n, e se tudo isso estiver elevado a n, isso aqui é igual a elevado a n multiplicado por n. Entendido? Uma observação precisa ser feita, certo? Sobre a propriedade distributiva que nós aplicamos aqui. Se, em vez de uma multiplicação, nós tivéssemos uma soma, 7 mais 7 elevado a 3, isso aqui é diferente de 7 elevado a 3 mais 7 elevado a 3. Tá certo? Vou colocar um número menor para demonstrar que essa afirmação aqui é verdadeira, que isso aqui são diferentes. Por quê? Ó? Vamos lá. Vamos botar 2
mais 2 elevado a 3, né? 2 mais 2 elevado a 3 é igual a 4, né? 2 mais 2 é 4, elevado a 3, que dá igual a 4 vezes 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4, 6 vezes 4, 24, boto 4, vai 2, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, o resultado disso aqui é 64. Digamos que a gente vai usar a propriedade distributiva quando aqui tem uma soma, certo? Que é o caso, para mostrar que a resposta não vai ser essa. Então, vamos lá. Então, se eu fizesse 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 3, né, ó, aplicasse aqui a propriedade distributiva, isso aqui seria 8, 2 elevado a 3 é 8, mais 2 elevado a 3 que dá 8. 8 mais 8 dá igual a 16. Então, você não pode aplicar a propriedade distributiva na potenciação quando, dentro dos parênteses, você tem soma, certo? Você só pode aplicar se somente se tiver multiplicações, ok? Continuando. Nós já falamos da propriedade distributiva, né? Potência de potência. E vamos falar da propriedade distributiva também na divisão, né? Então, por exemplo, se eu tenho distributiva na divisão seria o seguinte. Então, vamos lá. 5 sobre 3 elevado a 4 elevado a 3. Se tudo isso aqui estiver elevado a 2, isso aqui é igual a 5 elevado a 3 vezes 2, dá 6, sobre 3 elevado a 4 vezes 2 dá 8. Então, eu apliquei a propriedade distributiva. Esse expoente 2, ele está elevando o 5 ao cubo e também está elevando o 3 à quarta. Então, propriedade distributiva aí em divisão, tá certo? E além da propriedade distributiva, a gente usou, né, a propriedade de potência, né? 5 elevado a 3 elevado a 2, você repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2 dá 6 e 4 vezes 2 dá 8. Entendeu? Então, nós usamos conjuntamente duas propriedades, a propriedade distributiva e a propriedade de potência, ok? Nesse caso aí, o exemplo, as bases são diferentes, ok? Muito bem. Assim, com essas propriedades aí de potenciação, nós já conseguimos resolver diversos problemas aí de matemática, né? Todas as outras propriedades são consequências dessas propriedades mais fundamentais, ok? Agora vamos partir para as propriedades da radiciação, ok? Então nós já falamos, né? Que você tem aquele símbolo radical, né? O radicando, a raiz e o índice. Nós já conseguimos identificar cada um deles e vamos para algumas propriedades interessantes, né? A primeira delas é a seguinte, vamos fazer da seguinte forma. Quando eu boto o radical e não tem nenhum índice, nós sabemos, e eu falei, né, que é como se tivesse um 2 aqui, né? Então, e o radicando é uma potência 2 elevado a 4, por exemplo, ok? 2 elevado a 4 é igual a raiz de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, correto? Que é igual a raiz de 2 vezes 2 é 4, vezes 2 vezes 2 é 4, ok? Como esse índice que é um 2, que ele está oculto, né, nós podemos notar o seguinte, que isso aqui é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado. Então, qual é o número aqui que é elevado ao quadrado de 4 ao quadrado? Óbvio, 4, né? 4 elevado ao quadrado dá igual a 4 elevado ao quadrado. Perfeito? Então, ó, nós podemos notar que
duas observações aqui importantes, né? Ó. Se eu tenho raiz quadrada de qualquer número ao quadrado, vai dar esse número como resposta, certo? Então, vamos escrever aqui, ó. Raiz quadrada de A elevado a 2 é igual a, né? Sempre. Essa é uma consequência imediata, né? Agora a gente pode observar uma outra coisa aqui, né? Ó. Raiz quadrada de 2 elevado a 4, né? Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado a 4. Isso aqui é igual a quanto? 4, que é igual a 2 elevado ao quadrado, né? Então, vou só colocar aqui o expoente, o índice 2, né? Embora ele não precisasse ser colocado, né? Mas é para a gente entender o seguinte, que, ó, esse expoente aqui, ele corresponde à divisão entre esse expoente com o índice. Então, temos aí mais uma propriedade, né? Ó, se eu tenho um número elevado a m e eu tenho uma raiz de índice n, isso aqui é igual a elevado a m sobre n, ok? Muito bem. A propriedade distributiva para a radiciação, ela também está valendo, certo? Se eu tenho uma fração, por exemplo, 4 sobre 16, e eu tenho um radical envolvendo toda essa fração, né? Isso aqui é igual a raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 16 é o próprio 4. Beleza? E se a gente quisesse brincar aqui, ó, a gente poderia colocar 2 sobre 4 é 2 elevado ao quadrado. Esse 2 está elevado a 1, ao expoente 1, que é igual a 2 elevado a 1 menos 2, que é igual a 2 elevado a menos 1. Então, 1 sobre 2 é igual a 2 elevado a menos 1. Certo? Ok? Então, existem várias formas, na verdade, de você escrever esse número aqui, né? 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Se você simplificar, você pode ver isso, né? Se você usar as propriedades de potenciação, você pode escrever 1 sobre 2 como 2 elevado a menos 1, ok? E aqui nós aplicamos a propriedade distributiva para a radiciação, ok? Outra propriedade interessante é a seguinte: o que acontece se eu multiplico, eu tenho um radical com índice n e um número qualquer a, e multiplico por outro radical de índice m, certo? Índice n também, desculpa, e um número diferente b, certo? O que nós podemos fazer aqui? Como eles possuem o mesmo radical, né, a gente pode aplicar a propriedade distributiva no sentido inverso, certo? De modo que eu tenho a raiz n de A vezes B, ok? Então, isso aí é a propriedade inversa da propriedade distributiva, beleza? A mesma coisa nós podemos fazer com respeito à divisão, né? Então, se eu tenho a enésima raiz do número A e a raiz n de um número B, isso aqui é igual a raiz n de A sobre B, ok? Uma propriedade interessante também é a potência de um radical, né? Se eu tenho a raiz de índice de um número A, e isso tudo está elevado a n, né?
Você pode, sem correr riscos de errar, escrever raiz n de a elevado a m, ou seja, esse expoente pode ser aplicado ao radicando, ok? E quando você tem radiciação, radical de radical, né? Ó, um índice n, raiz já de um índice m, né? Que nós temos aqui você repete aqui o radicando, né? E você vai multiplicar m vezes n, é o novo índice, ok? Então, essas são as propriedades da radiciação. Beleza? Agora,